Agora tá ok, pronto. Eu nem sei se eu ainda falo oi pro Gabriel e pro Thiago. Oi, Gabriel, oi, Thiago. Ellen, eu sei que a Ellen tá assistindo. Oi, Ellen. E pessoal, hoje, a rigor, última aula da ementa. Conseguimos cumprir a ementa dessa disciplina maluca. Essas coisas que estão aqui, só para vocês saberem que isso vai acontecer, é uma lista de tópicos de coisas que podem ser abordadas na aula de sexta e na quarta. No fim da aula a gente vai terminar de completar essa lista, vai jogar um dado e vai decidir o que vai cair. A gente vai escolher 2 temas. Se eu der conta de dar um tema numa aula, outro tema em outra, ótimo, senão vai pelo menos um, mas fica assim. Hoje a gente acaba então essa tortura. Faltou pouca coisa para a gente ver. A gente está nessa parte de topologia sem pontos, onde a gente é proibido de pegar em pontos. E aí na última aula, a gente viu que tinha essa coisa aqui, né? Tem os frames, que a categoria a gente denota assim, mas para um frame F, a gente associou um negócio chamado spec de F, que é o espectro do frame F. Deixa eu colocar a coisa assim, FRM, frames, e isso aqui, de tal forma que isso é um espaço topológico, onde esse spec de F foi definido como o conjunto dos morfismos de F em 01, e onde a topologia desse animal, onde os abertos eram dados assim, onde os abertos são da forma sigma de A, definido como sendo P pertencente ao espectro, tal que P de A é 1. Que a ideia, não sei se vocês lembram, era imitar o modo como a gente chegou a cogitar que, bom, quem que poderiam ser os pontos de um frame? A gente chegou a cogitar que os pontos de um frame eram para ser os morfismos, né? A gente tinha pegado um ponto de um espaço topológico, e aí a gente pensou que esse ponto, na verdade, é como se fosse uma função que sai de um conjunto que só tem um ponto e vai no X, uma função contínua. Aí quando você faz meio que dualiza, vê como que essa coisa se comporta com abertos, essa coisa fazia um negócio assim, que saía da topologia do X e ia na topologia dessa coisa, mas a topologia dessa coisa só tem o vazio e o conjunto que só tem um ponto. E aí essa coisa se comporta como um morfismo de frame. Mas veja, o morfismo de frame, ele identifica quais são os abertos que pertencem, que tem esse pontinho P nele, justamente sendo aqueles tais que o A vai... Você manda ele tal que a pré-imagem era isso, a pré-imagem dessa função pelo A dá esse conjunto que só tem um ponto. Por quê? Aqui eu estou pegando o ponto e estou mandando esse pontinho em P. Quando eu pego a pré-imagem de qualquer coisa que mora em X, essa pré-imagem vai ser vazia, se o ponto P não pertence a esse cara que você pegou, e vai ser todo mundo, se o ponto P, porque todo mundo aqui é só esse ponto, e vai ser, a pré-imagem vai ser esse ponto, se o pontinho P que você pegou pertence a esse cara.
Então, do ponto de vista do que está acontecendo aqui, essa função está mandando o aberto no 1 desse frame, porque esse é o máximo, esse é o 1, esse é o mínimo, esse é o 0. Então, esse morfismo manda o aberto em 1. Então, em algum sentido, esse morfismo, ele detecta quais abertos aqui acreditam que esse ponto pertence a ele. Então, você pega isso e usa para definir essa topologia. Agora, os pontos não são mais pontos, são funções dessa forma, então são morfismos do frame em 0, 1. A ideia é que o frame vai se comportar como se fosse topologia. E aí agora os abertos vão ser os conjuntos de pontos, tais que esse aberto acha que este ponto está nele. Então, a intuição é bem essa. É imitar esse... O aberto é o sigma de A, mas é porque isso está fazendo a correção. No nosso coração era para o A ser o aberto. Mas pode ser que não faz sentido isso, o A ser um aberto. Mas o A parametriza quem são os abertos. O Azinho está parametrizando um aberto, em algum sentido. Então isso deu para a gente uma correspondência que a gente viu que era funtor contravariante. Então, só para eu manter a mesma notação, deixa eu abrir aqui. Para manter a mesma notação, eu tinha chamado só de S. Tá. Chamar de spec, fica melhor. Spec disso aqui a gente vimos que spec dos frames para top é funtor contravariante. Então é aquela coisa, só para recordar, eu tenho um morfismo de frames aqui, esse cara vai para o spec do F, esse cara vai para o spec do G, só que agora a função que esse funtor associa, essa função vai no sentido contrário. O que faz sentido porque a gente quer que o frame seja a topologia de um negócio. Quando você tem uma função contínua entre espaços topológicos, e você vai para a topologia, a função induzida na topologia vai na direção contrária. Ela pega abertos no contradomínio e manda em abertos do domínio pela pré-imagem. Por isso que contravaria, por isso que altera aqui. Então, o funtor contravariante, já tínhamos visto esse funtor aqui de top para frame, que manda um espaço topológico na própria topologia. Então, manda um espaço na topologia, a topologia é um frame. E aí, hoje, o que a gente vai ver é qual a relação entre esses funtores. Já tínhamos visto esse cara aqui. Também contravariante. E aí, hoje, a gente vai ver a relação entre o funtor spec e o funtor topologia, vamos pensar assim, um funtor tal, tudo bem? Assim, é mais simples do que parece. Só que como tudo em categorias,
A ideia de categorias é colocar sujeira embaixo do tapete com muita elegância. Então, perceba o seguinte, aqui a gente tem, se a gente fizer o usual, eu estou na categoria top, vou para a categoria dos frames, usando esse funtor, eu posso agora aplicar esse funtor e voltar para a categoria dos espaços topológicos. O desejo mais ingênuo seria que, peguei um espaço topológico, associei, joguei fora os pontos, estou olhando só para a topologia, agora eu vou pegar essa topologia e vou associar um conjunto de pontos usando isso aqui, uma coisa que vai ser como se fosse um conjunto de pontos. O sonho seria que a coisa que sai desse lado fosse homeomorfa, a coisa que eu comecei, né? Mas o problema é que, por exemplo, imagina que você pega aqui um espaço onde nem todos os pontos são distinguíveis, são distinguidos por abertos. Então a topologia, em algum sentido, acredita que aqueles dois pontos são iguais. Pensa que você está com um espaço assim, tem dois pontos no seu espaço, onde todo aberto que tem esse. Então sempre está assim, é um gêmeo de algum lado assim. Quando você olhar os morfismos que saem da topologia e vão no 0,1, esse morfismo não vai distinguir esses dois pontos. Então, meio que quando você vier para cá, esses dois pontos vão ter virado 1. Então, você deixou de... você não chegou na mesma coisa. A gente vai ver depois exatamente quando que dá a mesma coisa. Só que a gente tem um outro funtor muito legal que sai daqui para cá. É um funtor que faz isso que você quer. Existe um funtor que sai de top para top e faz exatamente isso que você quer, o funtor identidade. A identidade pega um espaço topológico e manda nele mesmo. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem esses dois funtores. Se a gente considerar uma seta de x para y, eu acho que isso fica mais legal desenhado de outro jeito, pelo menos para o meu gosto. Eu vou só vou aplicar um funtor rotação, só isso. Eu acho que fica mais legal assim. Desse lado, vou deixar a identidade. Eu estou acostumado a ver essa coisa desse jeito, funtor identidade. E desse lado, vamos deixar, do outro lado do ringue, vamos deixar essa composição que mandava primeiro, esquecia os pontos e depois gera o espectro. Agora, se a gente pegar uma função contínua de um espaço topológico x para um y, e aí você aplica o funtor identidade, nada acontece. Peguei a função contínua aqui, ficou aqui. Agora, se você aplica... Então, vamos fazer um rascunho aqui. Se você aplica o funtor tal nessa coisa, ele vai inverter, vai ficar assim. Vai ficar a topologia do y, topologia do x e uma funçãozinha vindo de baixo para cima, que pega um abertinho, V contido em y aberto, e que manda essa coisa, esse aberto, manda para a pré-imagem
desse cara aqui. Então você fez isso aqui. Agora, isso aqui tem essa função chamada tal f. Você pode pegar agora essa função, esse morfismo de frames, e aplicar o que o spec H faz. Só para lembrar o que o spec H faz, era bem de boa, porque aqui ó, você tem um morfismo, você tem um morfismo de F para G. Aqui, as coisas que moram aqui são coisinhas assim, fizinho de G em 0,1. Deixar esse fizinho aqui. Você quer dar um jeito de a esse fizinho associar alguma coisa que sai do F e vai para 0,1. Como eu consigo uma seta que saia assim, que faça isso? Acompanho com H. Se eu colo H desse lado, eu ganho uma coisinha que faz isso. É isso que o morfismo spec faz. E ele vai na direção oposta. Então, se você fizer isso aqui, você vai ter agora o spec de tal x indo no spec de tal y. Já vou até colocar essa função aqui. Spec de tal x, spec de tal y. Você vai ter uma função nessa direção, que é a função spec do tal de f, e essa função ela faz essencialmente o que aquela ali faz. Se você pegar uma φ spec de você pega uma função daqui para cá, ou seja, do espectro... Não, perdão. Isso. Ela sai do frame. Você pega uma função que associa abertos de x a 0,1. Aí agora você quer associar a uma função que pega abertos de y e manda em 0,1. Mas você tem uma função que pega abertos de y e manda em abertos de x. Você compõe. Então aqui está a função tal f. Então esse negócio faz isso. Ele pega explicitamente, ele pega um cara que mora aqui. Então vamos abrir todas as contas. Isso que eu falo, não é difícil, só é muita coisa escondidinha, amarradinha. Não é difícil. Só tem que abrir as definições todas. Essa coisa aqui está pegando um aberto. Deixa eu usar um A contido. Ela está pegando um aberto desse cara, que é uma coisa da forma sigma de alguém. Os abertos do espectro são sigma de alguma coisa. Então, é sigma de A, onde A está contido... A contido em x é aberto. E essa coisa manda em tal não. Desculpa. Eu já coloquei aqui o que ela faz.
O que agora a gente tem que fazer é ver quem são essas coisas, esses morfismos. Deixa só eu olhar aqui. Calma aí. É que eu tô com preguiça de pensar, eu acho mais fácil ler. A gente tem que ir. O que eu estava esquecendo é exatamente o processo que a gente faz. Quem é o espectro dessa coisa quando essas coisas são uma topologia? Elas são exatamente os morfismos. Mas, em particular, aqui o melhor que a gente tem é isso. O meu problema era tentar abrir isso. Mas, recapitulando, topologia do espaço X, topologia do espaço Y, essa tal F pega um aberto aqui e manda para cá. Isso que essa tal F faz. Agora, a spec do tal X, que é essa que está aparecendo aqui, para o spec do tal Y, essa funçãozinha, ela pega um morfismo, seja lá que morfismo ele for, pode ter aparecido uns outros, e ela manda num morfismo que é da forma tal y01, simplesmente compondo com tal f. Isso que a gente precisa. Tudo bem? A coisa é isso que eu estava me embanando, por isso que é bom ler. Ainda bem que eu escrevi isso em algum momento. Tem um jeito muito natural de vir para cá e para cá. Essa é a coisa, é esse que eu tinha esquecido. Eu estava tentando abrir como que se comporta isso, mas a melhor coisa que a gente sabe é isso. Agora, a sacada é que tem um negócio daqui para cá e um negócio daqui muito natural. É essa coisa. E a palavra não é à toa. Essa palavra natural não é à toa. Porque o que acontece? Você pega um pontinho P aqui. Exatamente, o nome é por isso. Você pega um pontinho P aqui. Esse pontinho aqui, se você vier para cá com a função f, ele vem para o f de P. Tudo bem. Função pega ponto e manda na f do ponto. Até aqui tudo bem. Agora, se você manda esse ponto para cá, para o espectro, como que você poderia mandar? Você quer associar o ponto a um morfismo. Já sei como faz isso. Eu faço essa coisa, eu pego a função, eu não associo ao P ponto. P ponto é a função entre espaços topológicos. Eu associo ao tal de P ponto. Isso é um morfismo do tal X no 01. É o que precisava ser. O espectro dessa coisa são os morfismos do frame em questão indo em 01. Então, isso aqui me dá uma correspondência razoável. Então, esse cara vem para cá. Então, isso aqui eu vou no tal de P ponto, mas não com esse pincel. Com esse. Tal de P ponto, que é a função que sai da topologia e vai no conjunto 01, dada por essa regrinha aqui. Eu vou pegar um aberto e vou dizer que dá 1 se o pontinho P pertence a ele, vou dizer que dá 0 se não pertence. Tudo bem? Agora, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Esse f de P que está aqui, f de P, enfim, não foi engraçado. Esse cara vem para cá, uma coisa assim, ó, no tal do fp que sai da topologia do y
em 0, 1, onde o tal do FP de um B é 1, C e somente C, o B pertence ao F, o contrário, o F de P pertence a B, onde B é um aberto do Y, tudo bem? Então, o P vem para cá, para o FP, e o FP vem para esse morfismo. O P vem, por outro lado, vem para cá, e o que acontece se eu pegar esse morfismo e mandar para cá? Esse morfismo, tal de P, ponto, coloca ele no lugar do φ aqui. Tal de P ponto. Ele vai sair aqui na composta tal F com esse negócio. Agora eu só preciso ver o que essa composta faz. Essa composta pega um aberto B contido em Y e manda na pré-imagem dele. Pela F. Agora, esse cara pega um aberto aqui e manda em 0 se o ponto está nele e 1 se o ponto 0 se o ponto não está nele e 1 se o ponto está nele. Só que veja, então isso aqui vai para 0 se P não pertence a F-1 de B e vai para 1 se P pertence a F-1 de B. Só que essa condição é análoga a dizer essa condição, essas duas. Então, essa desgraça desse diagrama comuta. Então, vir daqui para cá e aqui, eu vou chegar numa função que é a mesma que eu sairia se eu pegasse esse ponto e viesse para cá primeiro. Então, esse diagrama comuta. Mas não é só isso. Essa função é contínua. E essa função é contínua. Vai ser exercício, claro. Mas... exercício. Para cada x, espaço topológico, a função que sai de x no espectro da sua topologia e que manda um pontinho no frame induzido pelo seu ponto, essa função é contínua. Então, em linguagem de teoria de categorias, a gente obteve uma transformação natural. Então, em linguagem de categorias, essa coisa tal do funtor identidade de X na composta dessas duas coisas, spec bola tal, esse nome aqui ficou ruim, pera. Vou chamar de, sei lá, ponto. Está associando ao ponto, em algum sentido. Essa coisa aqui, que em cada... isso dá é uma transformação natural. Transformação natural entre os funtores. Eu não falei, acho que, de transformação natural na aula de categorias, mas a ideia é que uma transformação natural entre dois funtores que saem do mesmo lugar,
Aqui tem um funtor que sai de um lugar, vai para outro. Aqui tem uma composta de funtores, mas isso dá um funtor que sai de um lugar e vai para o outro. Se para cada objeto, para cada seta que você tem aqui, quando você aplica o funtor, você tem setinhas que sempre tornam essa coisa comutativa. Isso vai ser uma transformação natural. Em algum sentido, a gente está falando assim, ó, esse cara não é o... Veja que é com a identidade, né? Esse cara não é o inverso do outro, mas ele é parecido com a inversa. Tipo, tem um... É quase como se fosse... A inversa não é exatamente a inversa, mas tem um quê ali, tem uma coisa acontecendo. Agora, isso é um lado. Se a gente faz o outro lado é mais fácil, eu acho. Analogamente, a gente poderia olhar agora a categoria dos frames. Aí aqui o funtor identidade, que manda um frame nele mesmo, o morfismo nele mesmo. E aí desse lado a gente podia fazer isso aqui. Frame para top via o espectro e do top para frame via esse tal. Aí a gente faz aquela mesma análise. Eu tenho aqui um frame, eu tenho aqui um morfismo de frames. Se eu aplico o funtor identidade desse lado, nada acontece. Agora, se eu aplico o funtor espectro, eu vou inverter, vai ficar espectro de frame do frame F no espectro do frame G, e aí aqui eu vou ficar com uma funçãozinha na direção contrária, que é o spec do H. Só que eu fiz só metade. Se eu agora voltar usando o funtor que pega um espaço topológico e manda na topologia, eu mando isso aqui na topologia do espectro. Esse vai na topologia desse espectro. E essa função agora ela vai na direção oposta, eu inverto de novo. E aí essa é a função tal do espectro de H. E aí você fica naquela, bom, esse é bem mais fácil de perceber do que o outro. Se você começa com um Azinho, eu vou de vermelho, tá? Entendi. Se você começa com um Azinho aqui, tem um cara muito natural de você mandar na topologia do espectro. A notação que a gente adotou já faz pensar numa função. É o aberto que o A parametriza. Aquele sigma é secretamente uma função. Quando você... Deixa eu fazer ele um pouco mais alto. Não, vou fazer ele aqui por dentro. Então, essa coisa aqui te dá uma função que pega um A e manda no aberto parametrizado por ele. E você pode, claro, pegar esse rapaz e mandar no H dele. E agora você vai e pega esse cara e manda no sigma. Aqui é bom a gente deixar um F para dizer que depende do F, né? Que é o aberto parametrizado pelo A
no espectro do F. Aqui faz isso aqui em H de A. Tal do espectro. Tal do espectro. E agora é claro que esse diagrama comuta. Esse é realmente, tipo, você nem precisa pensar muito, porque o A vai para o sigma A, por outro lado o A vai para o H de A, e quando você faz essa coisa aqui, aquele exercício da aula passada para mostrar que uma funçãozinha lá era contínua, que a definição do funtor funcionava, a gente usou essencialmente essa identidade aqui que vai estar aparecendo, que é, se você fizer isso aqui, ó, esse cara está mandando aqui por quê? Porque quando você faz chamar de estrela, isso você obtém pegando um aberto aqui, mandando na pré-imagem. Então era aquela coisa do spec de H menos 1 do sigma de A. Isso já foi um exercício. Tem um exercício na aula passada que faz isso. Isso é exatamente o sigma, que F, aquele exercício secretamente estava mostrando que essa transformação é natural. Claro, tem que ver que isso aqui é um morfismo, mas esse aqui vai ser um morfismo de frames, esse aqui também. É a coisa feita para dar certo. A demonstração de que isso aqui é uma topologia, no fundo estava mostrando que essa correspondência é um morfismo de frames. Porque quando a gente fez eu vou colocar como exercício, mas a dica já vai resolver. Exercício. Mostre que é para todo frame, quando você faz essa correspondência aqui, F, para a topologia do espectro de F, que manda A em sigma de A, isso aqui é morfismo de frames. Como que você ia ter que fazer isso? Ó, dica. Encare, eu adoro esse tipo de dica. Encare a demonstração de que isso aqui é topologia até que ela te encare de volta. Por quê? Na demonstração, a gente precisava mostrar que, por exemplo, essa coisa, quando você fazia isso aqui era isso. A gente fez isso. Isso, no fundo, está falando que essa correspondência manda mit finito em mit finito. Que manda ínfimo de coisa finita, ínfimo de conjunto finito e ínfimo de conjunto finito aqui. Quando a gente fez a mesma coisa para o supremo arbitrário, que era para mostrar a união, a gente está mostrando que essa correspondência preserva o supremo arbitrário. E então aquilo lá no fundo, secretamente, já estava mostrando que isso aqui é um morfismo. Então aqui a gente também conseguiu uma transformação natural. Tá? Aí, bom, o sonho seria que essas transformações naturais fossem mais do que transformações naturais. A gente gostaria que elas fossem isomorfismos naturais. O isomorfismo natural acontece quando em cada nível essas coisas são isomorfismos. Então, se isso aqui, além de função contínua, fosse homeomorfismo, aí no fundo você ia estar falando, olha, frame, topologia,
Na prática, é realmente a mesma coisa. Você vai de um para o outro e praticamente você não perde nada. Tipo, uma outra coisa, mas nada demais. Só que, por exemplo, tem um jeito bem simples de você ver que isso vai dar pau, é que aqui é um pouco mais trabalhoso porque você precisa de muita intuição geométrica para pensar que se o ponto, os pontos não são distinguíveis, isso vai dar um morfismo estranho, mas aqui, ó, essa correspondência é para todos os frames, em particular para o frame trivial, o frame onde 0 é igual a 1. Quando você vai para o frame de o 0 igual a 1, nesse cara você só tem um ponto, no sentido de que só existe um morfismo. Aliás, minto, não existe um morfismo que sai do frame trivial e vai para o 0, 1. Porque um morfismo precisa mandar o 0 no 0 e o 1 no 1. Mas se aqui o 0 é igual a 1, você ia ter não ia ser uma função, porque o 0 ia ter que ir no 0 e ia ter que ir no 1 também. Então você não tem morfismos desse cara no 0, 1. Portanto, o espectro dele é vazio. Só que quando você vai para o espectro vazio, então olha só para cá, o espectro vazio, você bota a topologia lá, você vai ter o espaço topológico, com aquela topologia induzida, ele vai ser o vazio com a sua topologia, mas agora a sua topologia já não é vazia. A sua topologia tem o vazio como único aberto. Quando você voltar agora, você vai ter caído quando você fizer essa coisa, ela não vem de um... Ou ela vem, pera. Vai cair uma função de calculador tudo zero, né? Porque seria por documentificação que você está dentro do plano. Sim, mas... Não, mas aí que tá. O frame que você induziu... Não, tá. Não, eu queria dizer que como esse frame não vem, não é... Não, mas ele vem, ele é topológico. Tá, eu queria dar um exemplo preguiçoso, mas eu não vou conseguir. Eu queria dar um exemplo preguiçoso. Esquece o que eu falei. Eu queria dar um exemplo que não é um exemplo. Esse é o problema. Tá. Enfim. Então, existem exemplos, vou colocar assim, que mostram que tais funções, tais transformações não são isomorfismos. Não são isomorfismos. Fica mais fácil depois que a gente faz a caracterização que eu vou fazer, mas a ideia, e aí aqui eu vou passar bem por cima, é o seguinte. Cadê? Vou deixar como exercício. Essencialmente agora eu vou só colocar exercícios aqui, mas com os enunciados relativamente bem abertos, bem claro o que está, que quem quiser vai saber como fazer. Seja um X um espaço topológico, então seja X pertencente a top, e F um frame. Primeiro, essa função que sai do X
e vai no espectro da topologia do X, ela é homeomorfismo, sem somente C, ela é bijetora. Que merda que eu tô falando? Por que isso? Mas vai ser o meu filho. Você já está aí que seja Então, mas aí que tá. Ela já é contínua. Para ela ser homeomorfismo, ela teria que, além de ser bijetora, ter inversa contínua. Eu tô falando que você não precisa verificar que é inversa contínua, porque isso vai ser automático. Aqui, para você se convencer disso, você observa essa coisa. Dica. Quando você faz... Eu vou chamar essa função... Eu devia ter dado um nome melhor para ela. Vou chamar essa aqui de sigma x e essa aqui de sigma y. Se você faz sigma x a menos 1, sigma minúsculo, do sigma maiúsculo, dessa coisa aqui, disso aqui, isso aqui é isso. O que está acontecendo? Ó, os abertos do espectro, lembra, eles são coisas da forma sigmazão de alguém, mas onde esse alguém é um elemento do frame. O frame aqui é a topologia. Agora, se você fizer sigma menos 1 de x, sigmazinho de menos 1 de x, um sigmazão de um aberto vai dar exatamente o aberto, porque justamente o que a gente está fazendo é só pegar os pontos que vão na coisa ou não. Tipo, é só uma musculação de notação. Mas acontece que nessa identidade perfeitinha. Então, nota que se ela é um homeomorfismo, automaticamente é bijetora, você não precisa se preocupar. Mas se ela só é bijetora e satisfaz isso, o fato dela ser contínua permite que você aplique ela de novo e você vai ter automaticamente que ela vai ser uma função aberta. Então, para a imagem de aberto já é aberto, mas a imagem direta também vai ser. Porque quando você aplicar sig, você quer mostrar que a imagem de um aberto é aberto. Só que você pega um aberto em X, ele tem essa forma. Se você aplicar sigma, como é bijetora, cancela e vai dar exatamente um aberto daqui. Pronto, então você só precisa se convencer de que essa identidade vale em geral. Então, ela é bijetora, ela é homeomorfismo, não sei somente se ela é bijetora. Então, quero caracterizar quais são os espaços topológicos que quando eu venho para cá e depois para cá, eu voltei numa coisa que é homeomorfa a ele. Eu só preciso entender quando que isso aqui é bijetor. Só isso. Agora, isso é o item A. O item B é que essa coisa aqui, que eu tinha, dá para chamar essa coisa de... A notação já sugere, né? O modo como a gente estava parametrizando os abertos já sugere uma notação para a função. Então, essa função, sigma f, que sai de f e vai na topologia do espectro do seu frame, ela sempre é sobrejetora.
ela sempre é sobrejetora. Logo, isso aqui é iso, C e somente C, é você conseguir garantir que ela é injetora. Aí, bom, para encerrar, definição. Um espaço topológico X é dito sóbrio se, quando você olha essa sigma X aqui, no espectro da sua topologia, se isso aqui é uma função bijetora. Sóbrios, então os espaços sóbrios são aqueles que não bagunçam essa coisa. São justamente aqueles onde... É que eu tinha combinado de chamar de sigma no diagrama que eu acabei de apagar. Essa função. É a que manda um ponto na interpretação dele enquanto morfismo. Isso. Então, isso é um espaço sóbrio. Não vou fazer porque já é meio de 5, mas se vocês quiserem fazer, não é difícil. São equivalentes. Você dizer que X é sóbrio. 2. Você dizer que se F é filtro de abertos, então é um filtro de abertos, eu estou dizendo que ele é um filtro na topologia do X, né? Naquela noção de filtro em ordem. Se F é filtro de abertos completamente primo, então existe um único pontinho Q que pertence ao X, tal que o filtro é, na verdade, a família das vizinhanças, colocar assim, A igual A contido em X, tal que A é aberto, e Q pertence a A. Então, os filtros completamente primos são exatamente os filtros de vizinhança. São os filtros de abertos. A família de todos os abertos que contém um ponto dá um filtro completamente primo. Tá, mas são os únicos, não vai ter nenhum outro. E a última condição é que se o contido em X é aberto primo, o que é um aberto primo? Estou querendo dizer que é um elemento primo da topologia. Elemento primo de tal de X então existe um único Q pertencente a X, tal que esse U que você pegou, na verdade, é o complementar do fecho desse ponto. Então, assim, se você lembrar daquelas equivalências das definições de ponto, o que a gente está fazendo aqui é traduzir o fato de que essa função aqui é bijetora
para as outras noções de o que é ser ponto. Então, quando você traduz o que é o espectro, usando em vez de morfismo, filtro, essa coisa ser bijetor, o que você vai fazer? Quem que você vai pegar um ponto e vai mandar? Você vai mandar um ponto justamente em todos os abertos que contém aquele ponto. Isso vai ser o filtro completamente primo. Como você está pedindo que isso seja bijetor, isso é exatamente você dizer que vai ter um único cara que faz isso. O item 3 é a mesma coisa, é o que você teria quando você faz a correspondência, quando você troca a definição de morfismo. Eu não quero mais que os pontos sejam morfismos do framing 01. Quero que sejam os elementos primos. Tá, como que ia ser a correspondência? Eu pego um ponto e mando em quem? Eu pego um ponto e mando aqui, nessa coisa. Então, isso é só a tradução. Você faz aquele primeiro exercício da lista, que está pedindo para fazer as traduções, e aí aplica aqui. Você vai ter essas definições de o que é sóbrio. Tá? Em particular, com esse item 3, fica claro que se o espaço é de Hausdorff, se o espaço é de Hausdorff, ele vai ter que ser sóbrio. Porque você faz um truquezinho, tipo, os pontos vão ser fechados, não vai dar T1, T1 não dá certo, mas o Hausdorff dá. Mas quem quiser fazer esse, fica à vontade. Tem a definição análoga do que... Não, porque quando a gente pensa no T1 é ponto fechado. A gente está pensando só no fato de que isso aqui vai ser o próprio Q. Não, eu estava pensando que seria Hausdorff mesmo. Porque você precisa ter os abertos disjuntos para fazer a coisa funcionar. Quando você sentar para fazer a conta, se você sentar, sai. Mas basta... Tá bom isso. Se sair esse axioma, se sair esse item, eu faço. Eu poderia colocar aqui qual que é a versão análoga para frame. Quando que um frame vem de uma topologia? Um frame é dito espacial, quando ele vem de uma topologia, justamente quando essa função aqui é injetora. Porque ela já é sempre sobrejetora, então para ser um ISO, ela basta ser injetora. E aí essa função ela vai ser injetora C e somente C satisfaz uma condição lá que é de ter primos suficientes. Mas aí é muito técnicozinho, tem no texto, a gente não tá tão... É meio de 50 já, sei lá que horas são. Mas meio que isso dá uma ideia de como você pode transitar entre espaços topológicos e frames usando esse tipo de coisa. Em particular, se você restringe essas coisas a esses tipos de frame que eu falei, os espaciais e os espaços você restringe aos sóbrios, essas coisas se tornam isomorfismos. Eles têm uma transformação natural. Dual, que esse tem uma transformação natural, mas entre funtores que são contravariantes, né? Esse é contravariante, esse é contravariante. Está dando identidade, e quando você faz a composta na outra ordem, dá outra identidade. Então, se não fosse contravariante, a gente diria que eles são categorias equivalentes. Essas categorias são equivalentes no sentido de que tem uma equivalência de categorias não dada por funtores que são um inverso do outro, mas você tem isomorfismo natural. Como eles são contravariantes, você chama isso de dualidade. Tem uma dualidade entre essas categorias. E aí isso é uma das versões da dualidade de Stone. Então você sai de um contexto topológico e vai para um algébrico.
dualizando as coisas, e você consegue voltar. Mas você sempre dualiza. Nesse processo algumas coisas se perdem, outras não, mas se você restringe um pouquinho, se aqui você coloca os sóbrios, e aqui você coloca os frames espaciais, você fica com um isomorfismo, uma equivalência entre as categorias, não isomorfismo, uma equivalência entre as categorias. Mas é isso. Valeu. Acabou. Acabou. Agora é tudo free. O que a gente coloca aqui? Eu não entendi, eu não ouvi. Por que fazer topologia sem pontos? Tá, tem algumas coisas. Quando você vai para o contexto, esse contexto de álgebra barra ordem, algumas coisas em topologia você ganha enunciados delas em termos de frames, certo? Então, por exemplo, você pode falar o que é um frame ser compacto, o que é um frame ser de Lindow, etc, etc. Algumas coisas interessantes acontecem quando, por exemplo, você tenta pegar qual é a tradução de paracompacidade aqui, por exemplo. Paracompacidade em topologia é toda cobertura por abertos, tem um refinamento localmente finito. Não importa. Porra, boa! Paracompacidade. Porra, muito bom. Paracompacidade. Falar de partições da unidade. Em espaços topológicos, produto de espaços paracompactos não é paracompacto. Não precisa ser. Só que quando você faz a tradução mais próxima do que deveria ser paracompacto em frames, você ganha que o correspondente de produto de espaço topológico aqui vai ser paracompacto. Tipo, o fato de que algumas coisas você não pode usar pontos, quando você traduz, algumas coisas ficam mais limpas. É muito comum que algumas coisas em que aqui você precisa usar a axioma da escolha, aqui você não precisa, por exemplo. Então, para certos, quando você quer pegar coisas de topologia e generalizar para um topos, para fazer coisas em contextos um pouco mais gerais, onde você não tem tanto ferramental assim, às vezes você tem isso. Fora que o pessoal ainda faz uma outra coisa. Em geral, eles não trabalham, quem trabalha com essas coisas não trabalha com frames. Trabalha com uma coisa que chama locale. Os locales são a categoria dos frames com a seta invertida. Só isso. É uma inversão formal, eu só estou dualizando a categoria, mas usando uns truques de correspondência de Galois, umas coisas, você meio que consegue manifestar explicitamente essas coisas. Mas a paradinha é que nesse processo, nesse contexto algébrico, algumas coisas fluem melhor, dependendo do que você quer fazer. As coisas são mais algébricas, você não tem uma construção que depende de ponto, né? E aí, às vezes, quando você tem uma coisa que funciona bem aqui, você pode voltar. Sim. Por exemplo, uma série de sequências paralelas, uma coisa mais mínima que eu não é como isso. Não, eu diria que você ele generaliza, né? Porque você está pegando os sobras. Sim, mas se você não tá, se você se permite só a transformação natural, a transformação natural é entre frames e topologia. Então algumas coisas podem
Se trabalhar com coisas, eu trabalho com fundos chineses, a teoria do barriga, a teoria do Sim. você vê que é uma informação de todas as coisas. Eu diria que aqui também há, mas em outro sentido, que talvez ele também depende de uma mudança metodológica. Quando se você está mais interessado em propriedades categoriais de topologia, você acaba sendo forçado a vir para cá. Se você quer fazer uma topologia com mais categorias, você acaba vindo para cá. Sim. Eu pensei que, no caso de topologia sem pontos, você ganhava uma coisa análoga, similar. A coisa não é tão igual nesse sentido. Você tem um pouco mais de ruído. Porque aqui você está realmente fazendo não só uma mudança metodológica, mas epistemológica também. Porque você está jogando fora a habilidade de pegar pontos, né? Eu pensei que essa mudança era uma tarefa convergência, não topologia, não é conceito de topologia. Sim, entendi. Sim, não, eu entendi. Mas eu ainda acho que ela não é mais rica num sentido, tipo assim, você está falando de uma coisa assim, eu estou falando de uma coisa assim. Tipo, ela tem interseção, mas ela faz coisas que a topologia não faz, tem coisas que a topologia faz que ela não faz. Ainda você está ganhando alguma coisa e está perdendo outras. As duas são algum tipo de vantagem, mas é que no outro você estava assim. Esse é uma coisa um pouco mais desse jeito que eu vejo. Você ganha outras e perde outras. E aí dá para você juntar esses dois aqui. Alguém tem alguma sugestão de um negócio assim? Mais 4 temas, alguma coisa? Não sei o que. Pode ser coisa de análise, assim, que você queria. Existe o D8, né? No RPG existe o D8, né? Um dado com 8 lados. Um dado. Ele não é perfeito, ele não é simétrico, né? Então, eu vou parar o vídeo, vou pegar O que vocês preferem? Que eu prepare todas essas aulas no dia? Então, vamos parar aqui, vou fazer um dado online. Tchau, pessoal.